É a segunda vez que venho a umas jornadas de pastoral litúrgica falar sobre a música. Mas hoje com uma pequena novidade, a relação da música com a evangelização dos jovens. Isso faz com que eu possa remeter a todos vocês para a leitura de todos os subsídios que dei na altura sobre o estudo da música e a importância da música, e iria focar-me um bocadinho mais na questão da pastoral com os jovens, obviamente tendo em conta esta dimensão da música. E na introdução à minha partilha convosco, gostava de iniciar com a seguinte afirmação. A conferência que vocês agora vão escutar é a conferência que eu próprio, no vosso lugar, gostaria de já ter escutado sobre este assunto. Portanto, foi este o espírito com que redigi o texto e com que preparei este nosso encontro. É a conferência que eu próprio já gostaria de ter escutado. Já percebem por esta minha afirmação, é uma conferência bastante pessoal. O tema é bastante claro, a relação da música com os jovens no que diz respeito à evangelização. E por isso, não esperamos, ou pelo menos eu não gostaria de esperar, uma apresentação nesta tarde massiva e demorada de documentos da Igreja com teorias redigidas de forma bela ou com objetivos inalcançáveis. Não vos venho dar, pelo menos é este o meu objetivo, aquilo que os jovens chamam de uma seca. Está bem? Não é esse o meu objetivo. Esperamos afirmações concretas, com base naquilo que Deus e a Igreja espera de nós, juntamente com propostas pastorais concretas. Foi este o meu objetivo. Muitos pensarão que uma conferência sobre a música e a evangelização vai levar-nos a compreender a importância da música neste processo, dando-lhe um destaque que ela não merece. Já estou a provocar de propósito. Enganam-se. É meu objetivo não que percebamos a importância, mas sim que reconheçamos o caráter secundário da música neste processo e, obviamente, se a valorizamos, é por ser instrumento que nos ajuda a alcançar o objetivo. Sabeis que muitas vezes nós temos uma dificuldade na nossa pastoral. Qualquer ação tem um objeto e depois tem meios, não é? E nós valorizamos os meios de tal maneira que esquecemos já o motivo que nos leva a fazer determinadas coisas. Não é? Esquecemos o objeto da coisa. Quando falamos de evangelização, qual é o conteúdo? Qual é o objeto? É Jesus Cristo. Tudo o resto é acessório. E se nos ajuda a descobrir Jesus Cristo, deve ser valorizado. Se, pelo contrário, nos impede de o descobrir, então deve ser, obviamente, colocado no segundo plano. Mas aqui chegaremos. Portanto, sei que acabei de contribuir para os problemas de coração do Padre Aquino, porque ele pensava mesmo que o Padre Nelson vinha, não é? Enaltecer a música, colocando-a num pedestal, e vamos olhar com objetividade e seriedade para a evangelização, obviamente no que diz respeito aos jovens. No final, terão a oportunidade para me colocarem as vossas perguntas, para questionar e para discordar. Nos entretantos, têm que me ouvir. Está bem? Ainda que discordem. Ora, em primeiro lugar, merece ser esclarecida a palavra evangelização. Se todos nós temos presente que a palavra evangelho significa boa nova ou boa notícia, logo chegaremos à conclusão que evangelização é o processo pelo qual alguém transmite uma boa notícia a outro alguém. Evangelho significa boa notícia. O que é evangelização? É a transmissão dessa notícia a outra pessoa. O que é que vos parece fundamental neste processo da transmissão da notícia? A mim, julgo que o mais importante é estarmos bem seguros da notícia que queremos dar, para que essa notícia não venha a ser motivo de desilusão ou frustração,
quer para aquele que a transmite, porque não vislumbra qualquer adesão a essa notícia, quer para aquele que escuta, porque sente indiferença àquilo que está a ser transmitido. Se não estivermos seguros da notícia que estamos a transmitir, é esta desilusão e frustração que sentimos. Nós que transmitimos, porque ninguém adere. Os outros que escutam, porque são indiferentes à notícia que estão a escutar. Estarmos seguros da notícia que queremos transmitir. Por exemplo, imaginemos um país que está em guerra e alguém corre dando a notícia que houve um tratado de paz. Acabou a guerra. No entanto, esta notícia, que parecia boa, alegrou toda a gente que a escutou, é apenas um boato infundado. A guerra continua. Logo após a transmissão da boa notícia, vem o quê? A desilusão. E, ao mesmo tempo, aquele que contou a notícia cai no descrédito. Nunca mais vão acreditar nele. Rapidamente compreendemos onde é que eu quero chegar. Se a notícia boa que eu quero transmitir não estiver solidamente alicerçada na vida de quem a transmite, se eu próprio, que a quero transmitir, não a entendo como uma boa notícia, os métodos, os meios, as palavras, a música, tudo mais não adiantarão. Não adianta. Portanto, no contexto que hoje me traz aqui, posso afirmar: de nada adianta a música se o conteúdo não estiver bem assimilado pela comunidade e pelos evangelizadores. Podemos dizer até mesmo literalmente, apenas lhes estamos a dar música, não é? Porque não estamos a transmitir nada. Neste contexto, gostava de recordar o que é que o Papa Francisco disse sobre a evangelização. Desculpem lá que tenho que ir ali. Nunca funciona comigo. Pronto. Ora bem, estamos na Evangelii Gaudium, número 14, parágrafo 3º desse número. Diz assim o Papa: a evangelização está essencialmente relacionada com a proclamação do Evangelho àqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. Muitos deles buscam secretamente a Deus, movidos pela nostalgia do seu rosto, mesmo em países de antiga tradição cristã. Todos têm o direito de receber o Evangelho. Os cristãos têm o dever de o anunciar, sem excluir ninguém. E não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte estupendo, oferece um banquete apetecível. A Igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. E já vamos desenvolver esta palavra atração, pensando na palavra, naquilo que ela significa na relação entre namorados, que se apaixonam em primeiro lugar pela atração, e depois onde é que isso vai dar? Isso vai nos ajudar a compreender também este enamoramento que podemos ter com a pessoa de Cristo. Atração. Então parece-nos óbvio que no processo de evangelização dos jovens é necessário que se coloquem como agentes de evangelização quem? Homens e mulheres seguros do que afirmam, devidamente formados e continuamente em formação, que tenham feito a experiência de Jesus Cristo e que a vivam no dia a dia. Não é qualquer um que pode ser evangelizador. Eu estou a dizer dos jovens, que foi para isso que me contrataram hoje para estar aqui, mas isto aplica-se a qualquer um. Sabem, porque eu tenho uma teoria, não sei se concordam comigo, que é: o jovem é um ser humano. Li isso uma vez num livro e concordei. E, portanto, sendo um ser humano, o que se aplica ao jovem, aplica-se aos outros. Quem deve ser o evangelizador do outro ser humano, do irmão, é efetivamente este que está seguro do que afirma, devidamente formado e continuamente em formação, que tenha feito a experiência de Jesus Cristo e que a viva e a aprofunde no dia a dia. Portanto, sendo um processo que acontece por atração, podemos afirmar sem dúvida que os melhores evangelizadores dos jovens são, sem dúvida, os próprios jovens. Interessante vermos que, quando se usa esta expressão, que é uma expressão muito famosa hoje em dia, os jovens são os melhores evangelizadores para os jovens,
Quando pensamos nesta frase, pensamos nos jovens que temos nas igrejas a trazer outros jovens para as igrejas. É errado. Os jovens evangelizadores não são aqueles que pontualmente nos fazem o favor de ir à missa para agradar o pároco, o catequista ou os próprios pais. Não são esses que são os evangelizadores. Os jovens evangelizadores são os que já experimentaram Cristo, que o aprofundam, que o celebram e sentem a necessidade da comunidade cristã como lugar de encontro com Cristo para depois o viver na vida. Estes são os jovens que são chamados a serem evangelizadores. E estes jovens são poucos. Dá quase vontade de escrever um cartaz com estas características e pôr a faixa a dizer procura-se, não é? Porque são poucos os jovens assim, com esta maturidade. Uma raridade, mas são eles, em número maior do que os 12 apóstolos, graças a Deus, que são chamados a serem os protagonistas da evangelização entre os jovens. Mas isso não quer dizer que nós também não sejamos. Toda a Igreja é evangelizadora. Apenas a coerência da mensagem transmitida poderá levar o receptor a alegrar-se com essa notícia. Deixamos agora de lado a palavra evangelização e olhamos agora para a palavra música. Merece, então, também um bocadinho de meditação, esta questão da música, no contexto que nos leva hoje aqui a refletir desta tarde. A música é sempre, e estamos a falar da música no contexto da liturgia, como é óbvio, no contexto da nossa vivência cristã. A música é sempre um instrumento, um meio e nunca um fim. Esta palavra, não sei se perceberam com que intenção eu a escrevi, mas já denuncia vários erros da nossa parte. Como, por exemplo, nas grandes cidades em que as pessoas o podem fazer, escolhem a missa consoante o coro, não é? Vou ali que eu gosto mais daquele coro, não é? A música é um meio, é um instrumento, não é um fim. E já direi mais alguma coisa sobre isto. Instrumento e meio para quê? Para se poder levar a cabo a empreitada da evangelização. Sendo um meio, não é o meio, é um. Sendo um meio, a música não é o único meio. Não é o único. Este meio, nas nossas comunidades, pode falhar. E nem por isso a evangelização ficará comprometida. Se os restantes meios estiverem a funcionar bem. Mas também a música, enquanto instrumento, pode até funcionar. Mas nem por isso a evangelização está garantida se os outros estiverem a falhar. Percebemos o que eu acabo de dizer? Acho que fui claro na afirmação. É um meio. A música pode ser um desastre na comunidade. Mas se os outros meios estiverem a funcionar, portanto, a evangelização não está condenada ao fracasso. Pode salvar-se. O mesmo se diga do contrário. Um coro brutal numa determinada comunidade que se reúne para celebrar a Eucaristia, mas se os outros meios estiverem a falhar, a evangelização não está assegurada. Não é? Ok, é um meio. Por isso, urge a necessidade de afirmar que, sendo a música um meio de evangelização, deve ser valorizada, mas não absolutizada, no que respeita à transmissão da fé aos jovens. Não pode ser absolutizada. Já deve ser a quinta ou a sexta vez que eu vou contar aquilo que agora vou contar. Tenho dito em vários contextos, mas num contexto de umas jornadas nunca o disse. E tem a ver com a minha experiência de proximidade com algumas igrejas evangélicas, onde este fenómeno da música é invejado por todos nós. Eles conseguem atrair, porque têm aquelas músicas com bateria, com lindas vozes, são jovens e por aí fora. Já disse em vários contextos, de encontros da Pastoral da Juventude e noutros sítios, o que eu já refleti sobre esse assunto com o pastor da Igreja de Lagos. E ele, que tem uma igreja só com jovens, não é? São para aí 200 pessoas naquela igreja, não há nenhuma pessoa com mais de 40 anos naquela igreja, todos jovens. A música atrai, sem dúvida, e ele dizia que todos os anos tem cerca de uns 40 novos jovens a entrar na igreja, mas que a igreja não cresce em número. O que é que isto significa? Que todos os anos também abandonam cerca de 40, não é? Este fenómeno da música aí é, efetivamente, motivo para nós refletirmos o seguinte: é interessante, importante para a atração, mas depois não basta. Sabem, é um bocadinho parecido, e era aqui que eu queria chegar há pouco,
é um bocadinho parecido ao que acontece quando dois jovens se apaixonam. A tal atração. E a atração vem de vários sítios. Um atraiu-se, ou sentiu-se atraído, não é? Por causa do sorriso, outro por causa da inteligência, outro, se calhar, por ser uma pessoa rica. Enfim, o motivo da atração pode ser variado. Mas nenhuma relação se fica pela atração. Vem depois o conhecimento da pessoa, não é? E é depois do conhecimento dessa pessoa que vem a decisão de continuar com essa pessoa ou de se separarem, não é? Numa relação é isto que acontece. Senti-me atraído, agora aprofundo o conhecimento desta pessoa e tomo a decisão de ficar com ela para o resto da vida ou não. Será que nós conseguimos ver aqui os passos da iniciação cristã? O carigma, o catecumenado e a celebração, não é? Numa relação normal entre namorados. Primeiro anúncio, a atração, não é? O aprofundamento da pessoa, o catecumenado. E depois a celebração. Vamos casar. E vamos ser felizes o resto da vida, não é? Pronto. Então, continuando esta reflexão que estava a fazer sobre a questão da música, queria ainda fazer referência, antes de falar concretamente dos jovens, daquilo que o Papa Francisco fala sobre a música nesta última exortação apostólica pós-sinodal, chamada Christus Vivit. Muito bem, alguns já a tiveram na mão pelo menos e leram o título. Ok, Christus Vivit. Pensem lá comigo se isto não faz sentido. Uma exortação que foi escrita com base no quê? Num sínodo. O sínodo foi feito com base no quê? Num inquérito feito aos jovens. Quando eu vos pergunto quantas páginas deve ocupar a questão da música na Christus Vivit, o que é que vocês dizem como palpite? Metade do livro? Um terço do livro? O livro todo? Um terço? Vejam bem. A palavra música aparece na exortação 3 vezes. De uma forma discreta. Nunca se aborda a questão da música na exortação. Vejam o quão importante isso é para a vida dos jovens que foram consultados em inquérito. Foram consultados. 3 vezes aparece a palavrinha. E vejam, no número 218, façam o favor de ler e contar para ver que eu não menti. Hein? No número 218, aparece a palavra pela primeira vez para nos dizer que os jovens devem ter nas paróquias lugares próprios para se encontrarem e onde possam partilhar as suas músicas. É a primeira vez que aparece a palavra música. O Papa a dizer, senhores padres, arranjem espaços nas paróquias onde os jovens possam se encontrar para conviverem e possam partilhar as suas músicas. Portanto, ainda não se falou da música nas missas. No número 226, aparece a palavra por 2 vezes. Usa-se a palavra para lhe atribuir 2 títulos. A música é um recurso pastoral, é o primeiro título que a música tem. Segundo, é um estímulo. Recurso pastoral e estímulo. Reparem que em nenhum momento da exortação, que é resultante deste tal sino que eu vos falava e do inquérito, em nenhum momento se dedica à reflexão à importância da música na evangelização. Em nenhum lugar. O documento dá a entender que a música tem o seu lugar, mas não tem o destaque que às vezes lhe queremos dar. Tem o seu lugar, mas não tem esse destaque. Termina esse número, esse último número que eu referi, este 226, com uma citação de Santo Agostinho que é muito interessante. Em que quase que Santo Agostinho dá a entender que é bom cantar, mas cuidado, há outras coisas para fazer. Querem ver? Canta, mas caminha. Cantando, alivia a fadiga, mas não te deixa à preguiça, sentado no sofá com a guitarra a cantar o resto da vida. Canta e caminha. Tu, se progrides, caminhas, mas progride no bem, progride na verdadeira fé, progride na vida santa. Canta e caminha. A necessidade da música ser completada com uma vida cristã. Não é só música. Bom, agora, falámos sobre evangelização. Quanto tempo é que eu tenho? Padre Aquino. Ah, meu Deus. Bom.
Falámos da evangelização, falámos da música, olhamos agora para a realidade juvenil, para os jovens. Depois, então, de ter explicado estes dois termos, um bocadinho, olhamos para o universo juvenil com base em vários inquéritos que já se realizaram aos jovens. Dos vários que existem, entre os quais o que suscitou depois a reflexão do Sínodo, eu optei por um bocadinho mais antigo e vêm aqui as conclusões que se tiraram nesse inquérito. Adérico Barbosa, muitos conhecem livros dele, ele cita assim as conclusões do inquérito que se fez. Os jovens querem uma igreja renovada e dinâmica. Uma igreja que seja comunidade de amigos e comunidades vivas, onde exista a participação e a corresponsabilidade. Uma igreja que se comprometa mais no serviço aos necessitados. Uma igreja voltada para o futuro, mais para o futuro do que para o passado. Uma igreja com capacidade de festa e espírito de correção fraterna. Isto foi aquilo que os jovens nos inquéritos disseram que pretendiam da igreja. Ora, e nós? Eles já disseram o que é que querem de nós. E nós, o que é que pretendemos dos jovens? O que é que esperamos dos jovens? Podíamos dar muitas respostas belas e bem fundamentadas pastoralmente. Aliás, os documentos que têm saído nos últimos tempos são todos escritos muito interessantes no papel, não é? E não é isso que nós pretendemos. No terreno onde acontece a vida dos cristãos em comunidade, que é a paróquia, o que vemos é o seguinte. Agora vou dizer frases. Quem quiser pode pôr o braço no ar a dizer eu quero este tipo de jovens, não é? Queremos jovens que tornem as nossas igrejas mais bonitas pela sua presença jovial. Queremos jovens que venham à missa e nos entretenham com os seus cânticos, porque já não há quem cante aqui. Ou então, queremos jovens que estejam sentados direitinhos nos segundos lugares, porque os primeiros já estão cativos, mas que não incomodem, porque já há quem cante e não se deve tirar o lugar a essas pessoas. Queremos jovens disponíveis para arrumar os bancos da igreja depois da Semana Santa. Para carregar os andores, para cantar os salmos na vigília pascal, porque as 3 salmistas do coro que cantam todo o ano não são suficientes para os 7 salmos daquela noite. Faz falta jovens naquela noite. Queremos jovens que participem nos encontros diocesanos para que a nossa paróquia não esteja mal representada, porque as paróquias vizinhas levam 30 ou 40 e nós não queremos ficar atrás. Enfim, queremos jovens que vão aprendendo connosco. Jovens que vão fazendo as coisinhas com a supervisão de um doutorado em paróquia que garanta que aquele jovem vai crescer com os mesmos vícios, com a mesma mentalidade e a mesma ânsia de vir a fazer apenas coisas. São os jovens que nós queremos. Digam que não. Digam que não, porque depois quem vai ao laboratório, que é a paróquia, vê que é precisamente isto que queremos. São estes os jovens que queremos. Então alguns dirão que exagero, Padre Nelson. E o Padre Nelson responde, que cegueira, queridos irmãos. Que cegueira, queridos irmãos. Ou se dá uma verdadeira mudança de mentalidade nas nossas comunidades, ou não há música que salve o processo de evangelização. Se não assumirmos o nosso verdadeiro papel enquanto comunidades cristãs, podemos afirmar literalmente que o que estamos a fazer é dar música aos jovens. O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, expressa muito bem a sua opinião sobre a importância da comunidade quando afirma o seguinte. Atenção que esta citação que eu vou apresentar aqui vem num contexto que não o apresenta. Então vou explicar. A questão é esta. Como é que podem surgir vocações numa paróquia onde o padre está ausente, é sisudo, não é uma pessoa comprometida, não é exemplo? Como é que podem surgir vocações daí? Vem aqui a resposta. Mesmo em paróquias, diz o Papa, onde os sacerdotes não são muito disponíveis nem alegres, é a vida fraterna e fervorosa da comunidade que desperta o desejo de se consagrar inteiramente a Deus e à evangelização. Especialmente se essa comunidade vivente reza insistentemente pelas vocações e tem a coragem de propor aos seus jovens um caminho de especial consagração. Vejam o destaque que tem a comunidade, a importância. Claro que para nós, e eu aqui estou um bocadinho, obviamente, sob ameaça, porque vocês são mais do que eu, mas o mais confortável é quando há um problema, padre, não é? O padre.
Mas se pensarmos que se a nossa comunidade for uma comunidade verdadeiramente ao estilo de Jesus Cristo, se pensarmos nesta hipótese, vamos ver os frutos a surgirem todos. Todos, independentemente do pastor que tenhamos à frente. Então, o que fazer? Talvez seja bom abandonarmos afirmações caras sobre os jovens, afirmações que vendem como títulos de pregações, encíclicas ou notícias. Talvez seja a hora de olharmos para os jovens como aquilo que eles realmente são. O que dizia há pouco. São seres humanos criados por Deus que têm o direito, a palavra direito não é minha, é do Papa, líamos há pouco, têm o direito, como todos nós, de escutar a boa notícia de Jesus Cristo e de ser conduzidos ao aprofundamento desta notícia, levando-os à posterior celebração comunitária dessa mesma notícia. Têm direito a escutar a notícia para depois, se eles quiserem, na sua liberdade, aprofundarem a notícia e depois, mais uma vez, na sua liberdade, se quiserem, celebrar a notícia. O processo de evangelização tem que ser sempre um processo libertador. Tem que deixar sempre garantida a liberdade do ser humano, neste caso, a liberdade do jovem. Então, depois disto tudo, evangelização, música e jovem, muitos perguntarão, o padre disse no início da conferência que isto ia ser prática, propostas pastorais, o que é que vamos fazer? Muito bem, tenho aqui a minha proposta. Está bem? Do que é que vamos fazer? Então, para já, devemos recordar todos que, desde os inícios da Igreja, a transmissão da notícia era feita àqueles que ainda não acreditavam em Jesus Cristo. E os termos dessa iniciação cristã são conhecidos de todos nós. Isto vai estar aqui apenas como referência, porque vocês conhecem bem isto, não é? Portanto, depois do querigma, há este período inicial dos simpatizantes, até que são acolhidos como catecúmenos, aprofundam a mensagem do querigma, vão subindo os degraus, celebram os escrutínios, até que chegam à celebração. A celebração da Eucaristia, e agora vou dizer uma coisa que muitos dos meus colegas não concordam, a celebração da Eucaristia, obviamente, que é a celebração dos evangelizados. Pode acontecer nos tempos de hoje, porque as missas hoje já não são como no início da igreja, são de portas abertas, não é? Pode acontecer que na nossa Assembleia estejam pessoas que não sejam batizadas, que não sejam crentes, por aí fora. Isso é verdade, mas isso é uma exceção. A comunidade celebrativa é a comunidade dos evangelizados, dos que já foram batizados. A Eucaristia deve estar montada, digamos assim, e pensada para essa comunidade, mas também não ignorando que estamos a ser visitados. Não é? Mas não é por causa das visitas, porque as visitas temos todos os dias, que vamos andar sempre a mudar a casa por causa das visitas. Pensem na vossa casa, não é? Uma coisa é a vossa rotina normal lá em casa. Recebem uma visita, o que é que fazem? Uma limpezazinha, metem a louça mais cara, por aí fora, e fazem isso com gosto. Agora, seria uma grande chatice se tivessem visitas o resto da vida, todos os dias. É? Chatice neste sentido. Já não havia a vida familiar, porque era sempre por causa das visitas. A celebração da Eucaristia é a reunião daqueles que já, obviamente, fizeram todos estes passos. Claro, de forma teórica. Porque nós temos na nossa Eucaristia, hoje, não só estas pessoas que nos visitam, mas também pessoas que ainda não fizeram um verdadeiro catecumenado ou que ainda não escutaram verdadeiramente o querigma. Então, vamos lá recapitular coisas muito importantes sobre estes passos. E já vão perceber onde é que eu quero chegar. A primeira etapa é realmente o anúncio do querigma. Todos sabemos o que é o querigma. É que senão nem vale a pena estar a falar disto. Querigma é o primeiro anúncio que uma pessoa escuta da notícia de Jesus. A primeira vez que essa pessoa escuta o anúncio de Jesus, a isto nós chamamos o querigma. Ora, o querigma é a mensagem central de qualquer evangelização. Mas não existe uma formulação estática para este querigma. Vocês agora, que estão numas jornadas, poderiam dizer: "Oh, Padre Nelson, será que nos pode ditar as frases do querigma para a gente decorar e depois transmitir lá nas nossas terras?" Isso não existe. Não é? Não existe. O que existe é um conteúdo bem sintetizado no coração do crente,
que depois vai expressar de variadíssimos modos. Por exemplo, a avó que acabou de ter um neto. Qual é o conteúdo objetivo da notícia? A avó teve um neto. Como é que isso se conta aos outros? A avó pode dizer, fui avó, ou pode dizer, tive um neto, ou pode dizer, a minha filha foi mãe, ou sou mãe pela segunda vez. Há várias maneiras de dizer o mesmo. O querigma não obedece a uma formulação, mas há um conteúdo. E esse conteúdo tem que ser respeitado, tem que ser verdadeiro, tem que ser assimilado. Por isso, o segredo é, volto a afirmar, estarmos seguros do conteúdo e depois o modo será secundário. Não será o mais importante. Vai nos ajudar, mas não é o mais importante. No que se refere ao primeiro anúncio de Cristo, qualquer pessoa deve escutar a partir desse anúncio o quê? Que Cristo morreu por amor a cada um de nós e que por isso estamos salvos. Este é o conteúdo da primeira notícia. O Senhor morreu por nós porque nos ama, estamos salvos. Agora, isto é uma boa notícia. Vamos fazer o teste. Irmãos, o Senhor salvou-nos. Vejam as vossas caras. Quem estava a dormir nem sequer fez o favor de acordar. Hã? Quem estava sério permaneceu sério. Vejam a grandeza deste anúncio. O Senhor morreu porque nos ama. Brutal. E adormecemos, não é? Ora, um anúncio destes só pode suscitar felicidade naquele que até escutar esse anúncio não sabia o que era ser amado e se sentia necessitado de salvação. Como escreveu o padre James Mellon, do que adianta ao médico dizer a uma pessoa está livre de cancro, se aquela pessoa nunca soube que estava com cancro. Vai ao médico e o médico tem uma boa notícia para lhe dar. Diga lá, não tem cancro. Ah, mas eu tinha. Não é? A boa notícia só será compreendida, só será motivo de felicidade, se antes havia a consciência da realidade. Por isso, o querigma pressupõe que levemos os jovens a reconhecer a sua realidade. Vamos afirmar aos jovens, Deus salvou-te, e ele pergunta, mas eu estava em perigo, por acaso? Diz a um jovem, Deus perdoou-te dos teus pecados, e ele afirma-te, mas eu não fiz nada. Ele perdoou-te, mas do quê? Não fiz nada. Então, o anúncio do querigma pressupõe mesmo esta tomada de conhecimento da realidade em que o ouvinte se encontra, com base no testemunho credível de quem o transmite, que partilha a sua cegueira, sem medos. Quem anuncia, o evangelizador, tem que ser capaz de dizer algo do género. Também eu vivia assim, pensava que estava tudo bem, era muito seguro de mim, até que um dia encontrei Cristo e percebi que andava por caminhos errados, não sabia o que era a felicidade. O evangelizador dá o seu testemunho. Mas credível, não é um testemunho. Olha, um dia li num livro que uma pessoa tal... Não, tu és evangelizador, não tens nada para dizer sobre qual foi a tua experiência do querigma. Tu precisas de ir aos livros daquela editora ou daquela. Eu agora sou catequista, então tenho uma biblioteca enorme para que no momento da experiência humana, a primeira etapa da catequese, vou contar a história dos outros. Não tens histórias para contar? Tuas, da tua experiência com o Senhor? Portanto, podemos recordar aqui mesmo a história do filho pródigo, que se dá conta da sua real situação. Sem essa tomada de consciência do filho pródigo, a alegria que sentiu por se ver perdoado pelo pai nunca teria surgido. É por isso que, no âmbito da música, entendamos o seguinte. Eu, como assistente da Pastoral da Juventude, entendo que todos os encontros da Diocese devem ser encontros querigmáticos. E porquê? Não temos assim tantos jovens pelo nosso Algarve naquela maturidade cristã que muitas vezes nós pensamos. Precisam de escutar o primeiro anúncio, não é? Todas as músicas que utilizamos nos encontros têm a preocupação de serem músicas, não músicas litúrgicas, porque reparem, as músicas litúrgicas têm o seu lugar. Onde? Na celebração da comunidade dos evangelizados. Mas sim, música chamada música de mensagem ou música jovem, que por essência são músicas querigmáticas. Quem escreve aquelas músicas fala da experiência que ele próprio vive na sua vida da pessoa de Cristo. Há uma música que se canta muito agora nos encontros diocesanos, que é precisamente essa música do filho pródigo, que já muitas vezes vocês já escutaram. Quantos e quantos jovens lá deixam cair a lagrimazita a escutar a música
E porquê? Porque, obviamente, também eles se dão conta da sua pequenez, não é? Ao verem-se que andavam enganados com a sua vida e que precisam de abraçar o Pai, não é? É aquela música do Padre Fábio de Melo que canta: eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam derrubar-me. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado destruiu o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me parte que me cabe da herança. Fui para o mundo, gastei tudo e restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. E por aí fora. Música querigmática. Dá conta da nossa condição e convida-nos a mudar de vida, não é? E os jovens, fora da liturgia, nestes encontros juvenis, como aconselho ao Santo Padre, precisam cada vez mais desta música querigmática que os convide a escutar pela primeira vez o quão bom pode ser estar perto de Deus. Aliás, posso-vos até dar aqui um exemplo que tinha preparado, e eu já sei que não vou conseguir dizer tudo hoje, mas, por exemplo, com base nesta celebração que vivemos no domingo passado, a celebração da Epifania. E eu pensava no seguinte: um cântico querigmático para falar deste Deus que é luz, este Deus que quer vir à tua vida falar-te. Um cântico querigmático. Pensei no cântico que se canta hoje nos encontros da Pastoral da Juventude, que é aquele: conheci uma vez um homem, o seu rosto estava cheio de luz. E depois pensava, um cântico para o catecumenado, para eles aprofundarem este Cristo que é luz. E pensava num cântico de um autor desconhecido que diz assim: queremos ver-te, Jesus, teu olhar nos seduz. Conhecem? Está aqui o autor na primeira fila, não é? Um cântico catecumenal para jovens, para aprofundar esta luz que celebrávamos na Epifania. Queremos ver-te na luz de cada manhã. E depois para a comunidade celebrativa, daqueles que já foram evangelizados. Vimos a sua estrela no Oriente. Muito bem. Agora façamos ao contrário. Deem logo a estrela do Oriente ao jovem. Vão ver o que é que vai acontecer. Deem logo, sem estar devidamente evangelizado, sem perceber o que realmente significa o mistério da Epifania. Deem-lhe a estrela do Oriente, não é? Que eles dão-nos logo as constelações todas. Bem, portanto, percebem, apesar de vos estar a provocar, percebem que cada estilo musical encontra o seu lugar em cada fase do processo de evangelização. Tem o seu lugar. Depois, aquela pergunta fácil que vocês me fariam no fim, que é: tem os cânticos jovens dentro da missa, por aí fora? Também posso dar uma palavrinha sobre isso, mas não se esqueçam do seguinte: as celebrações são para a comunidade e hoje devemos estar com esta consciência, mais do que nunca, que dentro da comunidade é necessário também anunciar o querigma. Poderão ter o seu lugar, não como norma, como exceção, mas se houver tempo falaremos disso. O segundo momento do processo de evangelização será o catecumenado, que é o aprofundamento da notícia. Acontece com cada um de nós. Portanto, se o médico diz a alguém: olha, o senhor foi pai, a primeira coisa que eu faço é ir a correr ter com o meu filho para conhecer o meu filho. Qual é o querigma aqui? O senhor foi pai. Qual é o catecumenado? O correr para ir conhecer o filho. Estão a perceber a lógica? Portanto, a transmissão da notícia foi decisiva para que eu me pusesse a caminho ao encontro do meu filho. Ora, a isto nós chamamos de catecumenado. O momento da euforia, em que eu corro até que chego à porta da maternidade e uma enfermeira me diz: acalme-se, a criança está a dormir. E eu mesmo, cheio de alegria, contenho-me, entro-me delicadamente na sala e com uma lágrima no olho, olho para o meu filho pela primeira vez e olho para a mãe. Parece um bocado novelesco, mas o processo de catequização deve ser isto: a emoção de correr para aquele que me foi anunciado. E agora pergunto:
Isto que eu acabo de dizer, catecumenado como emoção de correr para aquilo que me foi anunciado, é isto que nós encontramos nas nossas catequeses. Naqueles que estão a fazer o seu catecumenado em idade da adolescência, da juventude, encontramos neles esta emoção de querer aprofundar cada vez mais o que lhes foi anunciado? Não. Conclusão, as catequeses, mais uma vez, e volto ao mesmo, tal como as celebrações, têm que ser querigmáticas. As catequeses têm que ser oportunidades para apresentar este primeiro anúncio. A par do resto, do aprofundar e também momentos intercalados de celebração, mas querigmáticas, não é? Pronto. A terceira etapa é a etapa da celebração. É a última etapa do processo de evangelização, em que, de forma comunitária, em todos os ritos litúrgicos, aqueles que foram evangelizados se congregam para celebrar o mesmo mistério. Não precisamos dizer mais nada sobre a questão da celebração. Ela é a meta. Atenção que não é o fim. A celebração litúrgica não é o fim, é a meta. E não é o fim porque, quando chegamos a ela, damos-nos conta que o anúncio continua a ser feito e que continuamos a ser discípulos a caminho e que, portanto, continuamos a necessitar de aprofundar o querigma, de viver este catecumenado o resto da vida. Portanto, é uma meta a que chegamos para depois continuarmos a vida cristã de forma querigmática, catecumenal e agora dando disso o testemunho. Terminada esta explicação pessoal sobre estes degraus do processo de evangelização, olho agora para os erros pastorais. Erros pastorais. São erros que eu considero erros. Em nenhum sítio está a dizer que são erros, não é? Então, se me fosse pedido apenas para citar citações sobre... Desculpem? Não era para mim. Se fosse-me pedido apenas para citar alguns textos da Igreja nesta conferência, eu acabava mesmo por vos facultar, optava por vos dar algumas folhas para lerem em casa. Mas acho que é mais prático, efetivamente, apresentar a minha sensibilidade sobre este assunto concreto da pastoral. Então, percebemos agora que o processo de evangelização, quer dos jovens, quer de qualquer pessoa, é um processo que se faz em 3 etapas. Anúncio, aprofundamento e celebração. Onde reside o principal problema da transmissão da fé nos dias de hoje? Reside precisamente na decisão de todos nós, ainda que de forma inconsciente, de invertermos a ordem do processo. A ordem é esta. Querigma, catecumenado, celebração. E nós optamos por inverter a coisa. Celebração, catecumenado e querigma. Sabem como é que isso se faz? É preciso todos irem à missa. E depois, aos que vão à missa, propõe-se catequese. Catequese de adultos e por aí fora. E dentro da catequese faz-se o primeiro anúncio. É a inversão. Para muitos, isso é importante. Há muitos que se efetivamente converteram por este processo. Mas isto são exceções. Por causa dos tempos de hoje, que são os tempos que nós temos, há pessoas que por acaso vão a uma missa de 7º dia, a palavra do padre lhes tocou, viu no boletim da paróquia que ia começar a catequese adultos, estavam curiosas, e depois é ali que encontram-se verdadeiramente com Cristo. Isto acontece. Mas a ordem normal, natural da vida pastoral de uma comunidade não pode ser isto. Estar montada a partir da celebração. À espera que todos venham para depois fazermos o anúncio. Tem que haver, efetivamente, um movimento paralelo, podíamos dizer, em que isto pode acontecer, mas nós temos que pensar naqueles que nunca nos virão bater à porta. Eu penso nos 11.000 fregueses que tenho na freguesia, na paróquia onde estou a trabalhar. Efetivamente, todas as semanas vêm caras novas, por causa de um funeral, de um pedido de batismo. Isso acontece. Mas tenho a certeza que posso ficar 50 anos lá e que durante esses 50 anos pode haver uma pessoa que por acaso nunca foi à igreja. Nunca foi a um funeral, nunca foi a um batismo, nunca foi a um casamento. Esta pessoa não tem o direito de escutar o querigma. E como é que isso se faz? Vou chegar ao céu e vou dizer, ela só não escutou porque não veio ter comigo. Porque se tivesse vindo ter comigo, escutava. Não. É o ide, não é o esperai. O nosso mandato não é esperai sentados e depois anunciai. É ide e anunciai. Isto é importantíssimo. Então não podemos inverter a ordem. Esperar que a partir da celebração
se construa uma comunidade e que seja o único critério pastoral. Mas não, darmos um passo mais em frente e reconhecermos que o método antigo continua válido. Irmos ao encontro, aí anunciarmos, convidar a aprofundar, para depois levar à comunidade. Então, meus amigos, eu já estou a criar aqui uma tendência no pensamento que é para chegarmos ao seguinte. Quando nós escutamos afirmações do género, os cânticos são aborrecidos, são chatos, não têm vida, não têm animação e por aí fora, não podemos afirmar isto à espera de ter algum tipo de legitimidade se nós não percorremos estes passos até chegar à celebração. Aquilo, efetivamente, eu olho para determinados cânticos como cânticos, efetivamente, com uma grande maturidade espiritual, celebrativa, o que quisermos chamar. E, portanto, é um tipo de carne que os bebés não conseguem mastigar. Não conseguem ainda. É necessário crescer para mastigar aquela carne. Em Évora eu até fiz uma experiência muito interessante. Foi quando convidei alguns jovens do meu grupo de jovens, onde eu estava a trabalhar, para ir para o coro da Catedral, um coro polifónico, a 4 vozes e tudo mais. Chamavam-me maluco. E é então interessante ver que já saí de lá há uns 6, 7 anos e ainda lá estão no coro. E gostam de lá estar, gostam da polifonia. Mas houve um caminho para lá chegarem, porque não é o normal. Qualquer um gosta mais de guitarradas com tambores, não é? Mas à medida que vamos avançando neste conhecimento, há determinadas coisas, não é que a gente diga gosto mais desta agora do que gostava antes, mas é dizer isto realmente é secundário. O mais importante é o estarmos congregados como irmãos para louvarmos o Senhor. O resto depois podia se calhar ser melhor, efetivamente, mas é o menos importante, o menos importante. Bom, vou avançar para ainda dar tempo para fazerem meia pergunta, está bem? Portanto, olhemos para os jovens e afirmamos que, efetivamente, as celebrações litúrgicas devem ser festivas, é o que nós afirmamos. Mas porquê? Se não há um verdadeiro motivo para festejar, porquê é que teimamos em pedir aos jovens que venham à missa e porquê é que os entretemos com liturgias mais ligeiras e animadas e, por vezes, até muito sensacionalistas? Porquê? Se eles não têm motivo para celebrarem, porque ainda não percorreram estes degraus, digamos assim, porque é que os obrigamos? É por isso que, pastoralmente, eu não gosto muito das habituais chantagens que nós fazemos com os miúdos. Aquelas chantagens do se não vieres à missa, não fazes a festa tal. A missa nunca pode ser condição para nada. Para nada. A liberdade do ser humano, quando sentir a necessidade de festejar, podem ter a certeza que nunca mais vai querer outra coisa na vida. Mas até essa maturidade chegar à pessoa, ao jovem, que é disso que estamos a falar, a obrigação até cria o efeito contrário. A revolta e o afastamento. A revolta e o afastamento. Liberdade do ser humano. A liberdade de poder. Nada de chantagens na vida da paróquia. Porque Cristo deu tudo aos discípulos e só no fim de tudo é que celebrou a missa. Pelo menos no Evangelho que eu li. Era assim. Bom, então discutimos muito sobre a licitude ou não no uso de cânticos chamados jovens nas nossas celebrações. E sobre isto eu recordo que já fiz a tal conferência que citei aqui há pouco e de acordo com o que apresentei nessa altura, ficou claro que o canto oficial da Igreja, por mais que muitos não concordem, o canto oficial da Igreja continua a ser, na Instrução Geral Missal Romano, o canto gregoriano. E o único instrumento que está universalmente aprovado pela Igreja continua a ser o órgão. Se formos para normas, é isto. Estão satisfeitos com a norma? Pronto. Então, aí está, a nossa reflexão tem que ir muito mais além do que as próprias citações. Efetivamente, existem critérios universais na Igreja que permitem às conferências episcopais aprovar outros estilos musicais e também aprovar outros instrumentos para a liturgia, perdão. E como sabemos, nestas décadas todas, a nossa Conferência Episcopal Portuguesa nunca se pronunciou sobre o uso de guitarras, de baterias, por aí fora. O que é que isto significa? Que como não está aprovado, não se pode usar. Olhem, eu nestas coisas, antes não era assim, mas hoje sou. O silêncio dos bispos que presidem é permissivo. Se presidem, se veem e nada dizem, é porque se pode.
Vale mais do que qualquer norma. Está a ser gravado. Mas então. Não há norma, mas temos o habitué, a vivência do dia-a-dia. Temos as celebrações em que se tocam flautas, violinos, guitarras, por aí fora. Nunca houve um pronunciamento contrário. É porque se pode, não é? Portanto, esta seria a primeira indicação que daria sobre esta pergunta que tantas vezes me fazem. Qual é a música melhor para se cantar nas missas? As polifonias, os gregorianos, as músicas de mensagem cristã, estes cânticos juvenis, o quê? De qualquer maneira, tendo em conta sempre aquelas que são as regras fundamentais para um canto na liturgia, não é? A letra deve ter sido escrita para a liturgia. A música, a melodia, sendo original, também para esse efeito. E noutra altura, já aqui esclareci, que está, por exemplo, proibida na missa qualquer tipo de música que seja uma apropriação de música comercial em que se colocou outra letra cristã por cima. Obviamente, porque a melodia não teve como objetivo a sua execução na liturgia. E há muitos por aí, muitos cânticos deste género, que cantamos. E às vezes só não digo a lista toda, porque depois vou dizer, até agora canto o quê? Não é? Agora canto o quê? Até mesmo neste Cantoral Nacional Novo, lá aparecem algumas ainda. Mas, por exemplo, aquela música Ao teu altar nós levamos, Senhor. Uma música comercial com uma letra cristã. Já podem arriscar, está bem? E outras. Perguntem-me quem manda-vos a lista. Em que tipo de música... vou terminar, está bem? Em que tipo de música é que nós encontramos com mais facilidade o conteúdo do querigma? Já vos disse há pouco, sem dúvida, na música juvenil. E por isso, quando nós escutamos uma música como esta, Amor tão grande, profundo e sublime, este é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu bom Jesus. Qual é a pessoa? Não estou a pensar num jovem que há 10 anos que vai à igreja e ouve esta música. Qual é o jovem que, ouvindo pela primeira vez esta música e não frequentando estas andanças, que não se questiona sobre este amor que está a ser tão publicitado? Olha, em caso disso, lembrei-me agora, é o meu irmão, porque eu aí há uns anos gravei um CD com o meu grupo de jovens e uma música que lá cantava era a música Deus de Amor, nesse CD. E ainda hoje às vezes vou a casa e o meu irmão lá está a ouvir o CD, aquela faixa. Não é? Um rapazinho que não vai à igreja e tal, mas aquela música toca-lhe o coração. Faltou é ele ter alguém na família com capacidade para isso, que lhe apresentasse Cristo, aquele Cristo que está cantado na música. Mas pronto, ele não tem a sorte de ter ninguém cristão na família. E então... Mas a música toca-lhe ainda hoje, não é? Bom, estou a saltar várias coisas. Se vocês tiverem depois interesse, disponibilizo o texto para vocês lerem alguns dos disparates que estão aqui, está bem? Portanto, para compreendermos o que eu acabo de dizer, sendo a paróquia uma família, eu gostava que todos imaginássemos uma família onde não existe verdadeiro sentido de família e onde nem os seus membros reconhecem a necessidade uns dos outros. Aquelas famílias destruturadas. Nessa família destruturada, tudo é motivo de discussão. Tudo. O cumprimento dos horários, a emenda do jantar, discute-se em tudo naquela casa. No entanto, onde o sentido de família se verifica, o mais importante é estarmos juntos. Ainda que à hora do jantar as condições financeiras não possibilitem comer marisco, mas já vivem felizes porque têm um pãozinho para mastigar com 4 dias, encepado numas sopas feitas também já há alguns dias, não é? Já vivem felizes, porque o mais importante é a família. O que é que eu quero dizer com isto? Que quando estamos centrados no essencial, na vida paroquial, não discutimos pelo acessório. Não discutimos pelo acessório. Mas quando há dispersão interior, tudo é motivo de discussão. Tudo. Então discutem-se. Normalmente, quem fazem estas jornadas, ou fazem um curso de teologia, ou andam sempre a caminho de Fátima para fazer reflexões e tudo mais, vêm depois com os canudos todos, não é? E vêm com o objetivo de dar o seu contributo, mas só conseguem é destruir. Eu aprendi assim, isso não se faz e tudo mais. E esta arrogância intelectual que mata comunidades.
às vezes, não é? Precisamos de acalmar um bocadinho e cultivar, sobretudo, o conceito de família nas comunidades. Portanto, transpondo isto para as nossas comunidades, todos nos reunimos a cada domingo, de modo consciente, para celebrarmos comunitariamente o mistério que alguém um dia nos anunciou. Deveria ser assim, infelizmente não é. Daí todas estas teorias que arranjamos. É necessário mudar a música, o padre tem que ser mais próximo, as pessoas não sabem estar na igreja. A discussão e teorias geradas nas nossas comunidades denunciam a debilidade com que nós vivemos o mistério. E, portanto, poderíamos perguntar: apenas conta a consciência do mistério? O resto não importa? É indiferente a qualidade da música? Claro que não. Também aquela família que eu falei, que come o pão de há 4 dias, também gostaria de comer melhor se tivesse possibilidades para isso. Então, quando numa comunidade temos possibilidades para melhorar, melhoramos. Melhoramos. Ainda vamos ter mais família, melhores, se pudermos dar mais condições à nossa casa. Então, este é o critério. Devemos valorizar a música. Porquê? Porque temos possibilidades para isso e ela assim nos vai ajudar ainda mais a celebrarmos o mistério. A receber o anúncio. A aprofundar a verdade recebida. Bom, e depois, então, de ter dito 3 vezes que estava a terminar, digo a 4ª e agora termino mesmo. Está bem? Digo a 4ª vez. A pergunta com que eu queria terminar é esta. A igreja de hoje deve ser uma igreja que leva a igreja para o mundo ou uma igreja que traga o mundo para a igreja? Não estou a falar de trazer as pessoas para a igreja. Estou a falar do mundo. As características do mundo. Nós somos levados a ir somos chamados a ir até ao mundo ou temos que, se calhar, pensar isto assim já dá mais e, portanto, temos que aprender com os outros, temos que trazer as outras coisas para dentro da igreja, não é? Porque é que os jovens hoje ouvem? Pois, se calhar, ouvem rock. Se calhar temos que dar o braço a torcer e temos que pôr rock dentro da igreja. Então, é trazer o mundo para a igreja ou levar a igreja com o seu conteúdo, que é Jesus Cristo, para o mundo. Então, sobre isto, 3 citaçõezinhas. Nenhuma delas é católica, mas todas elas são verdadeiras. Todas elas são verdadeiras. Primeiro, o pastor Gildásio. Tem um nome bonito, hein? Podem dar ao vosso filho um dia. Este pastor tem igrejas cheias com jovens e com música. Escreve o seguinte: a música a respeito de Deus deve refletir a sua glória, a sua beleza, a sua santidade. Deve conduzir o homem a ele e aos seus caminhos, e não a uma animação superficial, que serve mais para entretenimento, contribuindo assim para uma total irreverência. A música tem um objetivo. Não é para nos entreter. Porque às vezes estamos tão entretidos que o respeito pelo sagrado já nem existe. Como tenho lá uma senhora, não vou dizer onde, está aqui gente de Silves, mas tem lá uma senhora que diz assim: eu gosto de ir à missa, Sr. Padre, e estar ali. E ela faz mesmo este gesto. E o estar ali. Não é? Pronto. Gosta de estar ali. Bom, e depois alguém um dia escrevia o seguinte ainda também sobre este assunto. Também o autor não é católico. É muito difícil, em qualquer parte, atrair pessoas para reuniões onde o único atrativo seja Deus. O novo Evangelho, esta nova tendência de pormos o mundo cá dentro da igreja, não é? O novo Evangelho não se satisfaz apenas com a presença de Deus. Ter só Deus não é suficiente. É a mentalidade de muitos de nós. Então é preciso outras coisas, porque o nosso produto é fraquinho. Ó Padre, mas o que é que nós vamos dar aos jovens para os atrair? Não é? Vamos-lhes dar Deus. Só isso. Só isso, não é? Então a pergunta às vezes é a seguinte: os jovens, ou qualquer um de nós de igreja, sentimos-nos atraídos por Jesus Cristo, o Jesus Cristo que cantamos nas nossas músicas, ou sentimos-nos atraídos pelas músicas que nos falam de um Jesus Cristo? A pergunta... No fundo, nós sentimos atração pelo quê? Pelo objeto que é Jesus, que nos leva a cantar, ou sentimos atraídos pela música que, por acaso, fala de Jesus, podia falar de outra coisa qualquer? Não é? Então, alguém um dia escreveu o seguinte, outra frase, não é? É muito difícil, em qualquer parte, atrair pessoas para reuniões onde o único atrativo... Já li.
Têm toda a razão. Vocês estão atentos. Uma das formas mais subtis de agradar o homem é comunicando o Evangelho da forma que ele deseja ouvi-lo, não da forma que ele precisa ouvi-lo. Isto é agradável. Por isso é a tal história daquela ou daquele que deixa de ir à missa porque diz assim, eu quando vou à missa é para me sentir bem. Agora já não me sinto bem, já não vou. Não é? À partida, um cristão que o é a sério, quando vai à missa, a primeira coisa que se sente é mal. Pelo menos é o que me acontece comigo. Eu ouço o Evangelho em que Jesus me pede para fazer qualquer coisa e ainda faço, sinto-me mal com isso. A primeira experiência que a comunidade celebrativa deve fazer é de se sentir mal pelo seu pecado. Mas depois, claro, sai contente porque foi perdoado pelo Senhor e Ele diz, conto contigo à mesma. Muda de vida e siga a Marinha. Não é? Mas esta história, eu vou para me sentir bem. Não, tu vais para te converter ainda mais. Portanto, há aquele momento na Eucaristia, até começamos a pedir perdão, há aquele momento. Agora começamos a pedir perdão. Às vezes, eu estou em determinadas comunidades que o cântico de perdão é um cântico tão alegre, que ainda sei, aquilo deve ser um bocadinho, como é que se chama? Esquizofrenia, não é? Senhor, tem piedade de nós, porque não sabemos amar com uma felicidade. Eu não sei amar, mas estou feliz. Hã? Eu não sei amar, mas estou contente por isso. Pronto. E a última, que partilho convosco, antes da meia pergunta que vocês vão fazer. O novo Evangelho, este tal Evangelho que traz as coisas do mundo para dentro da Igreja, tão em moda em shows de música, não prega as verdades bíblicas, tais como a incapacidade natural do homem em acreditar, a eleição incondicional, a morte de Cristo, especificamente pelas suas ovelhas, e a obra soberana do Espírito Santo que sopra onde quer, como quer, e que não depende dos nossos métodos, por mais extraordinários que sejam. O novo Evangelho, oferecido nestes encontrões, tem apenas se preocupado em atrair grande número de jovens e adolescentes que têm compreendido perfeitamente o ritmo, o balanço, o som, com altos decibéis, mas não têm compreendido a mensagem do caminho estreito e que custa um alto preço. Este tipo de evangelismo tem tido sucesso em reunir diversos tipos de jovens, produzindo lágrimas e arrepios, mas tem fracassado em produzir reverência profunda, espírito de adoração e preocupação pela situação da Igreja. Tem fracassado, pois tem-se preocupado por demais em ajudar o homem e pouco demais em glorificar a Deus. Quero acreditar que muitos que estão envolvidos neste tipo de evangelismo têm tido boas intenções, mas precisamos muito mais do que boas intenções para uma evangelização sadia. Precisamos de uma boa teologia que considera o que Deus quer e exige e não o que o homem deseja. Amém.